Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, amém? Versículo 18 até o versículo 27. Marcos capítulo 12, versículos 18 até o 27. Diz assim a palavra do Senhor: Depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que seu irmão de um homem morrer e deixar mulher sem filhos, este deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Amém? Vamos ficar com esse versículo, que é nesse versículo que eu vou focar a palavra nessa noite. Versículo 24. Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém, queridos? Pai, nós te adoramos, glorificamos o teu nome pela tua palavra e creio que o Senhor é o dono dela. Estamos aqui, Senhor, com a incumbência de trazer aquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Que o Senhor fale conosco poderosamente. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra sobre o tema: a importância de conhecer o poder de Deus. A importância de conhecer o poder, a palavra e o poder de Deus. Nós precisamos estar cientes de que o nosso Deus, Ele é soberano, Ele continua governando sobre a terra, sobre o universo, Ele continua governando sobre tudo. E nós vivemos em um tempo que muitas pessoas procuram uma paz. Muitas pessoas procuram paz. E quando nós falamos de paz, o que vem na nossa memória, no contexto de hoje, nós lembramos dos episódios ali do Rio de Janeiro, como a pastora até citou, na cidade de Petrópolis, se não falo em memória, do Rio de Janeiro, né? Um desastre aconteceu ali, muita chuva, barrancos sendo derribados, né? Pessoas sendo subterradas, muitas pessoas mortas, muitas pessoas perderam as suas casas, perderam as suas famílias, muitas pessoas ali naquele contexto, procurando paz. E quando a pessoa ela não tem um entendimento do que significa a morte, o de que significa o outro lado da vida, talvez a pessoa ela entra mesmo em um profundo desespero. Mas nós precisamos ter paz, e essa paz que excede todo o entendimento, segundo a palavra. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Nós precisamos desta paz. Só teremos esta paz se nós conhecermos as Escrituras e o poder de Deus. Como diz no texto, os fariseus e os saduceus, aquele povo que sempre estava perseguindo Jesus, queria colocar Jesus novamente à prova.
E eles fizeram essa indagação, questionando sobre a ressurreição. Os saduceus não criam em ressurreição. E Jesus então dá uma lição para eles: olha, vocês estão completamente enganados. A interpretação de vocês estão equivocadas, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Eles achavam que as pessoas que ressuscitavam, elas continuavam a mesma vida que nós temos hoje. Mas o próprio Jesus disse que na ressurreição, com o nosso corpo transformado, nós seremos como anjos de Deus. Nós não casaremos mais, não vamos nos dar em casamento. A vida é outra, é uma vida espiritual, totalmente diferente dessa vida em que nós estamos vivendo. Então, por causa da má interpretação desses homens, Jesus disse para eles: vocês estão enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Muitos estão sem paz hoje, porque não se sente seguro, nem amparados por alguém, ou por o Estado, ou pelo Estado. Muitas pessoas não têm paz, porque elas acham que a paz, para ter essa paz, ela precisa ganhar uma quantidade X de dinheiro, ela precisa ter uma quantidade X de amigo, ela precisa ter uma quantidade X de seguidores, talvez na rede social. Muitas pessoas vivem esse conflito por falta de paz, porque às vezes não sabe nem onde ela está e nem para onde ela vai. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, ela vai nos dar esse direcionamento de quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. A Bíblia vai nos dar o norte de tudo aquilo que está acontecendo à nossa volta. Quando nós olhamos essas coisas que estão acontecendo, muitos sinais e prodígios, a Bíblia diz que nos finais dos tempos, muitos sinais do céu e na terra irão de acontecer. Todos os sinais que nós estamos vendo, essa é uma prova viva de que o arrebatamento da igreja está próximo. Jesus, ele vai estabelecer o seu reino, e nós precisamos viver com essa convicção muito segura, de que o reino de Cristo vai ser inaugurado. Nós vivemos em um reino do homem, esse reino, ele vai acabar. O próprio Jesus disse que ele voltaria para estar entre nós. Então as pessoas procuram esta paz, mas se nós não olharmos para a palavra, nós não encontraremos esta paz. Essa paz nós só encontramos nas Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 24, versículo 35, vai nos dizer assim: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, quando nós temos o conhecimento das Escrituras, nós automaticamente vamos ter o conhecimento do poder de Deus. Nós automaticamente vamos ter o conhecimento daquilo que está acontecendo à nossa volta, porque a palavra do Senhor não passa. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Amém? Primeira verdade. Por que Jesus falou: se vocês erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus? Porque quando nós conhecemos o poder de Deus, quando nós conhecemos as Escrituras, nós vamos ver nas Escrituras as verdades que estão relatadas ao nosso respeito. Primeira verdade, que nós temos que ter ciência: o grande amor de Deus para com a humanidade. Se nós não termos esta certeza de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, se nós não tivermos esta convicção, nós vamos olhar para aquilo que está acontecendo à nossa volta e nós vamos querer culpar até Deus por aquilo que está acontecendo. Mas não, na realidade, tudo aquilo que nós vivemos de catástrofes, de coisas terríveis que acontecem na nossa sociedade, nós sabemos que tudo isso é fruto daquilo que as pessoas plantaram. Se nós formos olhar, por exemplo, do que aconteceu ali no Rio de Janeiro, tem cabimento nós fazermos casa em cima de morro? Não tem. Logicamente, nós sabemos que a qualquer hora esse negócio vai dar errado. Mas o homem, ele tenta Deus, como se estivesse tentando Deus. Ele quer construir as suas casas em lugares que não podem ser construídos. E muitas vezes ele colhe o fruto daquilo que ele plantou. Mas quando nós olhamos para a palavra e nós sabemos que o amor de Deus é grande, que Ele amou o mundo de tal maneira, nós de maneira nenhuma nós vamos culpar Deus
por aquilo que está acontecendo. Na realidade, nós vamos nos culpar a nós mesmos. Porque quem é que é falho? É o homem. É nós que somos falhos, é nós que fazemos as coisas erradas. Mas Deus não, Ele continua perfeito naquilo que Ele fez. Se o homem seguir todas as instruções que o Senhor nos dá na sua palavra, o homem não faz coisa errada. O homem não planta errado, o homem não constrói errado, o homem não faz nada errado, se ele seguir as instruções da palavra de Deus. Então por isso que nós temos que conhecer as Escrituras e o poder de Deus, porque é isso que a Bíblia diz. Jesus diz aqui para os homens: vocês estão interpretando errado, porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Então quando nós conhecemos o poder de Deus, a primeira verdade que nós temos, que Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Então, primeira verdade, Jesus te ama, Deus tem um plano, Deus tem um propósito na sua vida, e o propósito dele vai muito além deste mundo, vai muito além dos impérios deste mundo, das conquistas deste mundo. Segunda verdade que nós temos quando nós estudamos as Escrituras, a segurança que temos quando andamos com Jesus. Quando nós lemos as Escrituras, nós descobrimos dentro dela que nós somos seguros, nós somos amparados por esse Jesus. Romanos, capítulo 3, versículo 38 e 39, que diz assim, apóstolo Paulo: pois estou convencido de que nem a morte nem a vida, nem os anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa da criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Amém? Esta é uma verdade que nós temos nas Escrituras. Agora, se nós não lermos as Escrituras, como disse Jesus, nós vamos errar na nossa interpretação, nós vamos tirar conclusões precipitadas e erradas. E quando nós olhamos para a palavra, o que ela diz? Nós somos amparados, nós temos esta segurança em Cristo, na palavra de Deus. Nenhuma circunstância vai nos separar do amor de Deus. Em outras palavras também nós podemos dizer, nenhuma circunstância vai tirar o seu pensamento de que Deus é bom, de que Ele é maravilhoso, Ele tem um plano maravilhoso para nós. Nada vai tirar isso. Porque nós sabemos que tudo aquilo que acontece na sociedade em que nós vivemos é fruto daquilo que nós plantamos. Deus não tem culpa disso. A chuva ela continua sendo derramada da mesma forma. E por que às vezes dá enchente? É porque são construídos mansões ou prédios em lugares que não poderiam ser construídos. Se tivesse construído nos lugares certos, não teria acontecido nada daquilo, com certeza não teria. Mas eles querem construir casas, prédios, em lugares que não foram feitos para construir. E às vezes, na nossa vida também, sem conhecer a palavra, as Escrituras e o poder de Deus, nós fazemos coisas erradas. Mas Deus nunca erra. Deus é soberano na sua criação. Deus tem um plano, como nós começamos dizendo, Ele nos amou de uma tal maneira. Tem como um Deus que entregou o seu Filho para ser crucificado? Tem como um Deus que fez esta ação fazer de propósito com que pessoas morram subterradas? Não tem. A culpa não é de Deus, a culpa é do homem, a culpa é daqueles que fazem coisas erradas. E por isso, irmãos, quando nós lemos as Escrituras, nós interpretamos corretamente, porque Deus é santo, Deus é amor, Deus Ele quer o bem de toda a humanidade, mas Deus nos deu a liberdade às vezes de fazer algumas coisas, e nós fazemos errado, consequentemente nós vamos colher aquilo que nós semeamos. A segurança que nós temos em Deus, em Jesus, quando nós andamos firmados nessa palavra. Terceira verdade que nós achamos na Bíblia, quando nós lemos as Escrituras. Maravilhoso isso aqui. Quando nós lemos as Escrituras, nós vamos conhecer a verdade e o poder de Deus. Como é bom nós descobrirmos nas Escrituras isso aí, o consolo que recebemos de Deus nos momentos de aflições. O consolo que recebemos de Deus nos momentos
de aflições. Talvez você possa estar pensando, pastor, mas parece que eu não sinto esse consolo. É porque talvez, irmão e irmã, você que está aqui nessa noite, não tem aproximado intimamente desse Deus. É porque talvez a sua aproximação, ela tem sido de uma forma superficial, ou de uma forma de barganha, e aí você não vai perceber o quanto esse Deus é consolador, o quanto esse Deus é amoroso. Isaías capítulo 49, versículo 15 diz assim: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do seu filho que gerou? Ele faz uma pergunta. Embora ela possa esquecer, eu não me esquecerei de você. Amém? Querido, tem coisa melhor do que você ouvir isto de Deus, ouvir isso das Sagradas Escrituras, naquele momento que você está triste, naquele momento que você está lá no leito de enfermidade, naquele momento que você está em aflição, quando você olha para a palavra e você lê um versículo desse, o seu coração se anima, você desperta, porque você sente que Deus realmente não esquece de você, aleluia. E Deus nunca esqueceu de você, Deus nunca esqueceu de nós. Como eu comecei dizendo, é nós que nos afastamos da verdade de Deus, é nós que nos afastamos das Escrituras, porque se nós lermos as Escrituras, que é o nosso manual de instrução, nós vamos sempre fazer aquilo que é correto. Nós vamos sempre plantar no terreno certo, nós vamos sempre construir no lugar certo, nós vamos sempre fazer projetos corretos, porque Deus é sábio nos seus ensinamentos, aleluia. Mas de forma superficial, nós não conseguimos sentir este consolo. E talvez você chegou aqui nessa noite desesperado, dizendo: Deus esqueceu de mim, Deus me abandonou. Não, a palavra de Deus para você nessa noite é essa aqui, ó. Embora uma mãe possa esquecer do seu filho, Deus não esquece dos seus filhos, Deus não esquece de você, amém, querido? Ele está sempre arrumando um jeitinho para trazer você para perto, Ele está sempre arrumando um jeito para alguém falar com você, para que você entenda o propósito dEle para você, o amor dEle para você. Ele tem um plano maravilhoso para todos nós, amém? Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4, próximo slide. Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha o versículo agora. Olha que consolo quando nós estamos em aflição. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Aleluia. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou, irmãos. Isto aqui é palavra de consolo para a sua vida, é palavra de consolo para nós. Quando nós olhamos as catástrofes, quando nós olhamos aquilo que está acontecendo à nossa volta, quando nós olhamos as decepções que nós levamos, quando nós olhamos para os amigos que afastou de nós, quando nós olhamos para aquilo que nós queríamos que fosse daquele jeito, mas não está sendo, você entra em desespero. Mas quando você olha para a palavra, ela está dizendo: Ele enxugará dos teus olhos toda lágrima, aleluia. Vai chegar esse dia, amém? E esse dia aqui que a Bíblia está dizendo é o grande dia em que o Senhor Jesus, aleluia, vai estabelecer o seu reino, amém? No seu reino não haverá mais morte, no seu reino não haverá mais dor, no seu reino não haverá mais traição, no seu reino haverá paz, somente alegria, aleluia, para aqueles que creram na sua palavra, como diz a própria palavra, para aqueles que persistiram em confiar em Jesus, para aqueles que andaram nesta terra, às vezes em sofrimento, às vezes passando por grande luta, mas nunca olharam para trás, nunca culpou Deus por aquilo que está acontecendo. Ele sempre culpou a si mesmo, porque Deus sempre foi bom, Deus sempre faz o que é perfeito. Por isso, meus irmãos,
Jesus está dizendo para nós nessa noite: filho, não fique triste, não fique apavorado, está tudo sob o meu controle, amém? Se você está chorando agora, eu vou enxugar as tuas lágrimas, amém? Não haverá mais morte nem tristeza. Espere mais um pouco, seja mais perseverante, seja mais persistente. O mundo, nós teremos aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, porque nós vencemos. Ou ele venceu, nós também vamos vencer, amém? Amém. Esta é a terceira verdade que nós encontramos nas Sagradas Escrituras quando nós lemos. Lembra que nós entramos nessa palavra porque Jesus disse: erreis porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Está vendo aqui a importância de conhecer as Escrituras e o poder de Deus? Está vendo como é bom quando nós nos colocamos no nosso lugar e nós deixamos Deus, ou melhor, deixamos não, nós entendemos que Deus governa sobre tudo, que Deus é soberano em tudo, que Ele sempre foi bom. Toda a maldade que nós vemos, tudo aquilo de mal que nós vemos na sociedade, querido, não tem culpa de Deus. Deus não é culpado de nada. Nós mesmos somos os culpados. Falando em culpa de um, culpa de outro, tem uma ilustração, não sei se já contei aqui na igreja, uma história, né? Não é uma ilustração, uma história. De que tinha um cavalo amarrado em uma plantação. Amarrado numa plantação. Alguém esqueceu aquele cavalo amarrado? E aí, o diabo foi lá e soltou o cavalo. Quem já citou essa historinha? Ninguém? O diabo foi lá e soltou o cavalo. O cavalo saiu, feliz, comeu as plantações, bagunçou na lavoura do homem. O dono da lavoura foi lá e matou o cavalo. Aí o dono do cavalo ficou irado, foi lá e matou o cavalo. E começou a matança. Foi matando. Só sei que morreu uns 10 por causa de um cavalo. E alguém perguntou, uma história, né, irmãos? Alguém perguntou para o diabo: mas por que você soltou o cavalo? Eu só soltei o cavalo. A maldade está no coração de vocês. Você viu a moral da história? A maldade está no coração do homem. Lógico que o diabo tem a sua participação muito grande, mas se nós não dermos lado para ele, nós nunca seremos controlados por ele, amém? Nós temos que dar lado para Cristo, para a sua palavra. Então, tudo que acontece à nossa volta são fruto, acontece de mal, dizendo, tudo aquilo que acontece de mal em nossa volta é fruto daquilo que nós mesmos plantamos. É por isso que nós interpretamos errado, assim como os saduceus e os fariseus chegaram para Jesus: olha, na ressurreição, de quem vai ser o marido? Quem vai ser o marido dessa mulher? Porque ela teve 7 maridos, todos morreram, ela também morreu, ninguém teve filho. Aí Jesus fala: vocês estão interpretando errado, porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Na realidade não é nada daquilo que eles estavam falando, porque na ressurreição não haverá casamento, seremos como anjos de Deus. Então através deste versículo de Jesus, nós tiramos esta meditação para nós nessa noite. O como nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. Amém? Nunca, jamais nós devemos pensar que Deus está errado naquilo que Ele faz. Ele sempre foi soberano e sempre foi perfeito naquilo que Ele faz. Amém? Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Aleluia. Eu fortalecerei e te ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita e vitoriosa. Aleluia. Consolação. Quando nós conhecemos a verdade, nós encontramos essas relíquias, esses tesouros dentro das Sagradas Escrituras. Verdades que traz consolo para o nosso coração nos momentos de aflições. Quarta verdade. Nós encontramos nas Sagradas Escrituras a resposta de nossas orações, de acordo com sua vontade soberana. De acordo com a sua soberana vontade. Nós encontramos na Bíblia, nas Sagradas Escrituras. Por isso que nós temos que conhecer as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras diz lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficiência, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Olha aqui,
Nós estamos vendo aqui que Deus, Ele responde às orações dos seus justos. Muito eficaz é a súplica de um justo. Então, quando nós conhecemos, aleluia, as sagradas escrituras e o poder de Deus, nós estamos lá no leito de enfermidade, ou nós estamos passando por dificuldade, nós lembramos, ei, existe uma palavra, existe um Deus poderoso, que Ele diz na sua palavra, que a eficácia, a súplica de um justo, ou melhor, que a súplica de um justo, ela tem efeito. Então eu vou orar, eu vou clamar, e Deus vai ouvir a minha oração, querido, e Deus atende a sua oração, amém? Agora, quando nós não conhecemos as escrituras, quando nós não conhecemos as sagradas escrituras e nem o poder de Deus, quando nós estamos num leito de enfermidade ou estamos passando por algum tipo de situação difícil, nós começamos a murmurar, nós começamos a reclamar, esta vida não está boa, esse serviço não está bom, esta empresa não presta, isso, aquilo não presta, aquele outro não presta. Nós começamos a botar culpa em todas as circunstâncias, esquecemos que existe um Deus, aleluia, que atende às nossas orações. Verdades bíblicas, verdade das escrituras, Ele responde às orações de acordo com a sua soberana vontade, aleluia, amém, irmão? Quinto lugar, quinta verdade que nós encontramos nas sagradas escrituras, a resposta, quinto lugar, teremos nossos corpos transformados em corpos de glória. Amém? Você sabia disso? Que nós seremos transformados com um corpo de glória? Está na escritura, está na palavra. Então, quando nós olhamos as verdades das escrituras, nós caminhamos alegres, nós caminhamos de passos largos, glorificando a Deus, não importando com aquilo que está acontecendo à nossa volta, porque nós sabemos que tudo aquilo que está acontecendo está se cumprindo as escrituras. Ora vem, Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém? Nós precisamos ter esta ciência, que Deus, Ele tem um plano, e esse plano, querido, jamais saiu do seu controle. Esse plano é levar eu e você para um lugar de glória, onde não haverá mais lágrima, onde não haverá mais sofrimento, onde Ele enxugará todas as nossas lágrimas. Amém? Teremos nossos corpos transformados. Olha o que diz lá Marcos capítulo 12, versículo 25. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos do céu. Isto é Bíblia, isto é a palavra de Deus dizendo: filhos, você pode estar sofrendo hoje, você pode não ter aquele corpo perfeito que você tanto sonha hoje, mas vai chegar um dia que nós teremos os nossos corpos transformados, belos, perfeitos, sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito. Pastor, como serão os nossos corpos? Perfeitos, brilhantes, lindos, maravilhosos. E isto que Jesus promete da sua palavra. Então, se nós não lemos a sua palavra, nós vamos pensar que nós vamos morrer a si mesmo e continuar a si mesmo, não tem mais nada após a morte. Não, há uma vida eterna após a morte, querido. Há um lugar de descanso, há um lugar celestial, amém? É por isso que eu sempre digo nesta igreja: seja feliz, não tenha medo da morte não, porque a morte é um passaporte para o céu, para um lugar 1.000.000 de vezes melhor do que aqui. Mas para nós termos essa convicção, eu tenho que crer nessas verdades bíblicas, eu tenho que crer no poder de Deus de transformar os corpos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17 e 18 diz assim: depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. Aleluia. Os corpos mortos, ou melhor, os mortos ressuscitarão primeiro. Mas aqueles que estiverem vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, aleluia. E ele termina assim: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Console-se, irmão, se sinta consolado com esta verdade, amém?
O mundo não está virado de cabeça para o ar, não. Está tudo no controle, aleluia. Existe um lugar preparado para você. Não fique preocupado se por acaso um dia você perder a sua casa nessa terra. Se por algum dia for subterrada a sua casa. Não esquente. Existe uma mansão te esperando. Existe um lugar de glória, aleluia. Tenha convicção nisso, creia nisso, no nome de Jesus. Se você só vai ter essa convicção se nós lermos as Escrituras e compreendermos o poder de Deus. Amém. Não tem sentido eu servir a Jesus e não pensar no céu. Não tem sentido eu ler as Escrituras, adorar a Deus e não pensar neste lugar de glória. Não tem sentido. Miseráveis homens que somos, como o apóstolo Paulo diz, se nós pensarmos só nas coisas terrenas. Miseráveis homens que somos. Nós temos que pensar nas coisas do céu, nas coisas celestiais, aleluia, naquilo que está preparado para nós, amém? Eu quero um lugar desse, querido, onde as lágrimas serão enxugadas, onde não haverá mais dor, mais sofrimento. Este é o lugar de glória, para mim e para você, amém? Amém? Glória a Deus. Então nós aprendemos nessa noite sobre essas verdades das Escrituras. Nós erramos quando nós não conhecemos as Escrituras, nem o poder de Deus. Mas nós conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Nós temos esta convicção, aleluia, de que tem um lugar preparado, amém? Não importa o que aconteça aqui na terra, Deus tem um lugar preparado para você e para mim. E nós seremos galardoados segundo a palavra, amém, queridos? Então quando nós olhamos para a palavra, lembre-se disso, Deus é um Deus que consola. Talvez você veja aqui nessa noite pensando, pastor, podia falar comigo. E eu não falo nada. Quem fala é Deus. Amém? Talvez você chegou aqui preocupado, mas será que está certo? Será que está certo isso? Entregue a sua ansiedade ao Senhor e Ele cuidará de vós. Amém? Talvez você chegou aqui pensando, pastor, mas está difícil a minha vida. Clame ao Senhor, ore. Ele é aquele que ouve a sua oração. Como nós lemos aqui, Ele nos dá segurança. Ele te dá segurança. Nada pode separar do amor de Deus. Nada. Eu tenho dito sempre isso aqui na igreja. Não é o pecado, querido, que vai te afastar, mas é o pecado sem confessar. O pecado é fácil você não confessar, mas quando você confessa, ele é perdoado. Jesus é aquele que ampara todas as pessoas, todos aqueles que são jogados pela sociedade, desprezados pela sociedade. Jesus faz o contrário, Ele traz para perto dele. Todos aqueles que são abandonados, desprezados, Ele traz para perto dele e diz, filho, eu morri por você, amém? Amém. Ninguém é maior no céu a não ser Jesus. Somos todos iguais, todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração. Depois nós vamos apresentar a filhinha da irmã Érica, do Moelson também, né? Lógico. Vamos orar. Coloca a mão sobre o seu coração assim e ore juntamente comigo. Pai, no nome de Jesus, nós ministramos a Tua palavra e creio que o Senhor é o Deus desta palavra. Eu creio que o Senhor tem o poder de fazer grandes coisas, Pai. Ó Deus, se entrou alguém aqui preocupado com aquilo que está acontecendo na sua vida, que eles possam olhar para a Tua palavra, Pai, olhar para o poder que há na Tua palavra. As verdades que foram lidas aqui nessa noite, o Senhor é um Deus que consola, o Senhor é um Deus que responde às orações, o Senhor é um Deus que promete a Sua palavra que nós teremos corpos transformados, aleluia. O Senhor promete a Sua palavra de um tempo de ressurreição, de um tempo, Pai, novo, de um tempo que o Senhor enxugará todas as lágrimas, de um tempo, Pai, que não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, e nós cremos nesta palavra. Pai, nós oramos pelo Teu Filho que agora está com a Sua mão sobre o seu coração. Eu repreendo agora, Senhor, toda a depressão, repreendo agora todo vício, repreendo agora todo mal, repreendo agora todo pensamento negativo, repreendo agora toda a artimanha de Satanás, repreendo agora no nome de Jesus e digo, sai! Em nome de Jesus, seja curado, seja liberto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, Pai, pedimos as bênçãos do Senhor sobre a Tua igreja, pedimos as bênçãos do Senhor sobre os comerciantes, sobre os empresários, sobre aqueles que trabalham nos comércios, ó Pai, por aqueles autônomos, aqueles que plantam, aqueles, ó Pai, que estão no seu dia a dia, labutando com a vida. O Senhor esteja abençoando, prosperando, multiplicando a alegria, Pai, multiplicando também os seus bens, ó Deus amado, de uma forma especial. Abençoa a Tua igreja, aleluia, porque a Ti nós clamamos, ó Pai, aquele que tem todo o poder de fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém e amém.